Pessoal, a gente falou de várias ferramentas aqui de gestão da qualidade, que elas são, a maioria delas, ela é muito voltada para pequena e média ou até microempresa. Agora a gente vai falar de peixe grande, não é assim o escopo do nosso curso, mas não dá para falar de gestão da qualidade sem falar no Six Sigma ou Seis Sigma. Aqui a gente está falando de empresas mais maduras, que vão pagar um pouco mais no processo de consultoria, mas você tem que saber, porque de repente você está lá tratando de Matis Gucci, você está falando lá do diagrama de Chicago, você está falando dos 5 sensos, aí o camarada te pergunta do Six Sigma e você, não sei. Então precisa saber pelo menos o conceito geral. Então vamos lá. O que é o Seis Sigma ou Six Sigma? É um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas lá na Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos. Um defeito é definido como não conformidade de um produto ou serviço com suas especificações. Eu sei que você já pensou em ISO 9001, em algumas certificações de processos e de qualidade, e você viu que tem muita conexão entre elas, muita conexão mesmo, né? Diferente de outras formas de gerenciamento de projetos e de processos produtivos ou administrativos, Six Sigma tem como prioridade a obtenção de resultados de forma planejada e clara, tanto na qualidade quanto na parte financeira. A principal razão para as empresas adotarem Six Sigma prende-nos como o aumento das margens de lucro. Por isso que quem é Black Belt, a gente vai ver daqui a pouco as classificações, é uma galera que é muito bem remunerada, porque é uma galera fora da curva mesmo. E eu recomendo você se aproximar de pessoas que têm essas certificações, que você vai voar também. Hoje em dia o Six Sigma é visto como uma prática de gestão voltada para melhorar a lucratividade de qualquer empresa, independente do porte. Atualmente o Six Sigma tem a finalidade de aumentar participação no mercado, reduzir custo, otimizar as operações da empresa. Então falou para o empresário reduzir custo e otimizar a operação, vai voar, né? Você já sabe que vai dar certo. Vamos falar um pouquinho dos métodos aí, né? Então, os projetos Six Sigma, eles seguem duas metodologias inspiradas no PDCA, que a gente já viu, né? Então, você tá craque, né? Espero. Senão, dá um pause e volta lá. Essas metodologias compostas de 5 fases também, e tem uma outra metodologia que é o famoso DMAIC e o DMADV, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse DMAIC é utilizado em projetos focados para melhorar processos de negócio que já existe. O DMADV é usado para projetos focados em criar desenhos de produtos e processos. Então, vamos entender um pouquinho de cada um deles. PDCA a gente já falou, agora a gente vai falar de DMAV. Então, a metodologia DMAV, também conhecida como Design for Six Sigma, possui 5 fases. Então, define goals, ou definir metas, definir objetivos que sejam consistentes com as demandas dos clientes e com a estratégia da empresa. Segunda fase, measure and identify, né? Mensurar e identificar as características que são críticas para a qualidade e capacidade do produto, capacidade do processo de produção e riscos. Terceira fase, analyze ou analisar. Então, analisar para desenvolver e projetar alternativas, criando desempenho de alto nível e avaliar as capacidades para selecionar o melhor projeto. E a última, design details, ou desenhar os detalhes. Quer dizer o quê? Otimizar o projeto e planejar a verificação do desenho. Esta fase se torna uma das mais longas e de fato necessita de muitos testes. Não por acaso está ali no final. Verify the design, então verificar o projeto desenhado. Então, vamos verificar o projeto lá iniciado, executar o piloto de processo, teste, implementar o processo de produção e entregar ao proprietário do processo. Agora a gente vai falar do DMAIC. A metodologia DMAIC possui também 5 fases, então a gente viu que é similar, a gente viu que um é para projeto que já existe, processo que já existe, outro para processo novo. Então, define the problem, definir o problema a partir das opiniões dos consumidores e dos objetivos do projeto. Segunda fase, measure key aspects, ou mensurar e investigar a relação de causa e efeito. Certificar que todos os fatores foram considerados, determinar quais são as relações e dentro dessa investigação procurar as principais causas de defeito.
Próxima fase, analyze, ou analisar, né? Analisar os dados e o mapeamento para a identificação das causas raiz de defeito e das oportunidades de melhoria. Próximo, improve the process, ou melhorar o processo. Então, melhorar e otimizar o processo baseado na análise dos dados usando técnicas como desenho de experimentos. O Pokayoke, para o vídeo, dá um Google Pokayoke, ou prova de erros, padronizar o trabalho, criar um novo estado de processo, executar pilotos de processo para estabelecer capacidades. Próxima fase, control. Então, controlar o futuro estado do processo para assegurar que quaisquer desvios dos objetivos sejam corrigidos antes que se tornem defeitos. Implementar sistemas de controle, como um controle estatístico de processo ou quadro de produção e continuamente monitorar esses processos. Então, a gente viu que cada um tem uma pegada diferente. Vamos ver um pouquinho das características do Six Sigma. Então, o Six Sigma ele tem algumas características relacionadas a modelos de qualidade, como, por exemplo, ênfase no controle da qualidade. Claro, analisar a solução do problema usando os recursos disponíveis de uma forma correta. Lembra do termo enxuto. Então, fazer o melhor com o menor recurso possível no prazo determinado. Uso sistemático de ferramentas estatísticas. Claro. Utilização do DMAIC, que a gente viu agora há pouco, e do PDCA, um clássico indispensável. Plan, Do, Check, Act. Contudo, Six Sigma abrange não só o pensamento estatístico, mas também o alinhamento da qualidade com as estratégias da empresa ou da organização, além da forte ênfase da relação custo-benefício. Então, assim, quem é ganhar um empresário, Six Sigma vai ajudar muito, né? Muito mesmo. Vamos falar de alguns problemas que tem na metodologia Six Sigma, que nem tudo são flores, né? Um dos principais problemas do Six Sigma é o fato que muitas organizações não compreendem a metodologia e faz com que os conceitos sejam transmitidos de forma errada, de forma errônea, prejudicando a organização. Outro desafio é implantar. Então, assim, a gente viu que o Six Sigma é uma certificação que você vai ver que tem alguns níveis, alguns degraus ali, e são profissionais altamente qualificados que cobram mais, claro, né? Vamos falar de alguns motivos para implantar o Six Sigma numa empresa. Primeiro, iniciativa própria para melhorar a qualidade e a produtividade. Imposição de matrizes. Quando a gente põe matriz, a gente melhora o processo, sabe que tem qualidade. Quais são alguns benefícios, né? Então, um benefício direto, diminuição de custo operacional. Amigo, vai numa fábrica e fala para o gerente da fábrica lá que você sabe diminuir o custo daquela indústria. Amigo, na hora, 10 minutos depois, você já está na sala do dono, né? Aumento significativo da qualidade e produtividade dos produtos e serviços. Acréscimo e retenção do cliente. Eliminação de atividades que não agregam valor. Mudança cultural. Essa questão de mudança cultural é impressionante porque quando você implementa um Six Sigma, e a gente viu que é qualidade enxuta, o melhor recurso no menor preço, no menor prazo, você mexe com a empresa inteira. Então chega de desperdício. Não tem mais copo d'água de plástico sendo desperdiçado, papel higiênico, você mexe com a cultura do negócio todo. É impressionante. Quando eu estava no banco, eu lembro de participar de processos de gestão da qualidade com Six Sigma e, nossa, mexeu com a minha vida, para vocês terem uma ideia. Vamos falar agora um pouquinho de alguns fatores para o sucesso da implantação do Six Sigma. Então, um deles é envolvimento e comprometimento da alta administração. Então, se o pessoal lá em cima não faz e não vive a metodologia, você já entendeu que o pessoal lá de baixo não vai fazer também. As habilidades de gerenciamento de projeto. Então, quem é um PMI vai saber implantar um Six Sigma. Priorização e seleção do projeto, revisão de documentação, foco no cliente. Então, olha só, gente, é muito benefício. Mas aqui é claro que a gente está falando de briga de peixe grande, mas é bom você entender o conceito. Quais são algumas das dificuldades em implantar um Six Sigma? Primeiro, a pouca disponibilidade de funcionário para a realização de treinamento e estudo, porque é um processo demorado. Então, tem que tirar o pessoal da atividade. Então, o tempo que ele não está produzindo, e aí? Outra questão é a complexidade das operações. Treinamentos internos, é muito treinamento. Então, manuseio de várias ferramentas de qualidade. Então, eu lembro quando eu estava num dos bancos que eu trabalhei, a gente implantou um processo na época de gestão da qualidade
e eu tinha mais ou menos, olha, 6 horas, 8 horas da semana era reunião. Então são 6, 8 horas que eu podia estar vendendo e colocando dinheiro dentro do banco. E aí? Claro que o banco, com uma visão de longo prazo, sabia que lá na frente isso ia retornar muito mais, como foi, né? Mas talvez uma pequena, uma microempresa, será que você consegue implantar um processo de Six Sigma prometendo para ele resultado dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, enfim? Por isso que aqui a gente está trabalhando o conceito, não é necessariamente para você aplicar, mas sim para você entender como funciona. Vamos falar um pouquinho da aplicação. Então, quando a gente aplica o Six Sigma numa organização, é feito um intensivo do uso das ferramentas para identificar e analisar a solução dos problemas, com ênfase na coleta e tratamento dos dados e suporte estatístico. Então você já viu que vai ter muita reunião, vai ter bastante entrevista, bastante questionário, que se não tiver um formato bem desenhado de levantamento de dados, você já viu que vai dar na trave, né? Outra questão interessante, né? O Six Sigma, ele prioriza a escolha de pessoal que irá se envolver na implantação do programa de forma mais criteriosa. Então não vai se envolver quem está afim, vai se envolver quem está afim, mas que tem habilidade técnica para entender a implantação de melhoria que está sendo proposta. Vamos falar um pouquinho da equipe. Esse aqui é bem legal. Alguns segmentos têm títulos, têm reconhecimentos, e aqui a gente vai fazer a escadinha juntos. Então, alguns dos títulos da hierarquia do Six Sigma são os seguintes: Yellow Belts e os White Belts. Quem são eles? São os profissionais do nível operacional da empresa, treinados nos fundamentos do Six Sigma. Além de dar suporte aos demais envolvidos, também ajudam a disseminar informações sobre as ferramentas e os processos. Agora vamos falar dos Green Belts. São responsáveis por liderar projetos de menor complexidade e, ao contrário dos Black Belts, não ficam integralmente dedicados à resolução de problema. Então eles fazem a gestão, mas eles também trabalham, né? Claro. Os Black Belts, eles são os profissionais que lideram as equipes na condução de projetos de alta complexidade e que devem possuir habilidades técnicas como conhecimento avançado em métodos e ferramentas estatísticas, combinadas com habilidades gerenciais e liderança, iniciativa, persistência, aptidão para trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, boa comunicação. Então, os Black Belts, juntamente com os Green Belts, devem ser os agentes de mudança que implementam a cultura do Six Sigma na organização. Aí a gente tem uma galera aqui que é um degrauzinho um pouco mais elevado. Os Master Black Belts são profissionais que assessoram os sponsors e os champions, que a gente vai ver daqui a pouco quem são, que atuam como mentores dos Black Belts e dos Green Belts, facilitando a comunicação entre eles. Uma das funções do Master Black Belt é prestar assistência especializada em áreas que vão desde estatística até a gestão de mudanças e estratégia do projeto e processo. Vamos ver os Champions. Quem são os campeões? Então, os Champions são os gestores ou diretores que possuem responsabilidades junto com o sponsor, que nós vamos ver aqui ao próximo, como a seleção dos membros que vão formar as equipes, a orientação da estratégia, né, as metas, né, da equipe, o estabelecimento do escopo geral dos projetos e a remoção das possíveis barreiras para o andamento do projeto. Quem são os sponsors? Então, o sponsor é o responsável por promover e definir as diretrizes da implantação do Six Sigma e garantir que este esteja alinhado com a estratégia da empresa. Bom, galera, então, a grande sacada aqui, você vai ter uma ferramenta, tem que dar uma mexida para você ficar mais confortável, estar mais seguro com ela, tem que entender um pouquinho aí da metodologia e para fechar, né, quais são alguns resultados que vão ser provocados pela implantação no Six Sigma, é aumentar a qualidade do produto e serviço e ganho financeiro, porque você vai reduzir muito os custos. Assim, informação preciosa. Berber do céu, você queria me ajudar, mas você me deu um murro no estômago, não entendi nada. Dá um pause, volta o módulo, vai no YouTube, vai no Google, pesquisa mais. Esse é um assunto que você tem que saber um pouquinho, não precisa entender bem. Agora, se você é um cara que é da área de gestão da qualidade, eu sei que você sabe muito mais do que eu dessa parte. Então, você domina PDCA, você domina Matis Gucci, Ishikawa, toda essa turma aí que a gente falou. Então,
Eu quero agradecer por você estar comigo até aqui no curso. E agora a gente vai para a última área do conhecimento, que a gente vai falar de precificação. Ô, assuntozinho bom, hein? Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.